Então, bater no Carney só poderia ser ele, Donald J., e mesmo assim, só porque o Carney, bem, ele aprontou tanto, achei até uma palavra melhor do que palavrão, aprontou tanto que até os simpatizantes dele ficaram chocados. Se é que ainda restaram, sim, inscreva-se no canal. Aqui a gente se diverte mesmo. Simplesmente porque a bagunça mundial é algo incrivelmente fascinante e imprevisível, aqui é mais interessante até do que o palco de um circo de feira. Então, Canadá, o conflito canadense-americano, uma nova página. Viva! Carney se inclinou para ver o que estava acontecendo, levou um soco na cara e se escondeu de novo. Alguns dias atrás fui eu quem deu o resumo e agora estou contando o que aconteceu há alguns dias. Então Mark Carney foi correndo para Pequim e beijou o secretário-geral do Partido Comunista da China. Bem, eu diria assim que ele é muito mais próximo dele em espírito do que, não vou dizer quem eu sou, informou. Carney ficou incrivelmente feliz em conhecer meu novo parceiro estratégico. Em poucas horas, o Canadá anunciou um acordo comercial histórico com a China. O acordo prevê uma redução drástica das tarifas canadenses sobre carros elétricos chineses, de 100% para apenas 6%. Ou seja, era 100% e passou para 6%, ou seja, Carney. Ele decidiu destruir a indústria automobilística do Canadá e deixar sem emprego 200 mil trabalhadores que trabalham lá, e mais cerca de 130 mil pessoas que prestavam serviços, ou seja, forneciam algo para os automóveis. Ou seja, 360 mil pessoas mais ou menos, 330 a 360 mil, estou falando dos números que são mencionados no Canadá, vão ficar desempregadas no Canadá, pelo que entendi. Bem, não de imediato, ao longo de 2 anos, não é de uma vez só, e também sem meios de subsistência. E o que o Canadá recebeu por isso? Provavelmente algo muito grande. Em troca, a China concordou em reduzir as tarifas sobre o óleo de canola canadense de 85% para 15%, então o Canadá poderá vender mais óleo vegetal. Enquanto isso, a China ganha uma brecha para entrar no mercado automobilístico norte-americano. Imediatamente surge a pergunta: por que o governo do Canadá fez isso? Afinal, não é só a produção, mas também a manutenção das peças. Ou seja, por anos, enquanto carros estrangeiros entram, por anos. Agora, os negócios vêm deles, não dos canadenses. Até mesmo o software será chinês. E a Tesla, por exemplo, a partir de 2025 vai pagar 25% de tarifas. A China paga. 6% vai pagar. De acordo com essa promessa, deve pagar, enquanto a Tesla paga 25%. Na verdade, lá existe uma fórmula de cálculo complicada. Mas o essencial é que os chineses vão pagar 4 vezes menos na entrada do que os Estados Unidos. E o comprador, consequentemente, vai comprar o carro elétrico chinês mais barato. Talvez ele seja da mesma categoria, não sei, mas pelo menos será muito mais barato. O Canadá comprava cerca de 90 mil, ou seja, eram importados e vendidos cerca de 90 mil Teslas por ano no Canadá. E agora vão importar 70 mil carros elétricos chineses para o Canadá. E isso é só o começo, e o principal é que isso vai ser dumping sim, ou seja, é proibido, OMC proibido. Mas a China faz isso toda vez como um relógio, com o único objetivo de vender tão barato a ponto de destruir os concorrentes e acabar com a indústria daquele país. A indústria automobilística está praticando dumping com carros. Metade deles deve ser composta por carros elétricos acessíveis, custando menos de 35 mil dólares canadenses, o que significa uma inundação da América do Norte com veículos chineses subsidiados pelo governo, destinados a prejudicar os fabricantes americanos. É isso que o ministro da Economia quer dizer. Scott Bessent disse isso em uma entrevista e chamou isso de um ato hostil por parte do Canadá. Algumas tarifas setoriais sobre produtos chineses e nós temos um mercado altamente integrado com o Canadá. Às vezes, no setor automotivo, onde ele reduziu a tarifa sobre carros elétricos, acho que de 100% para 6%, os produtos podem cruzar a fronteira até 6 vezes durante o processo de produção. E não podemos permitir que o Canadá se torne uma brecha pela qual os chineses tragam seus produtos baratos para os Estados Unidos. Temos o acordo USMCA, mas ele será revisado neste verão.
Não tenho certeza do que o primeiro-ministro Carney está fazendo aqui, além de tentar mostrar sua virtude para seus amigos globalistas em Davos. Não acho que ele esteja fazendo o melhor trabalho para o povo canadense. Recentemente, como punição à China pelo dumping, justamente por esse dumping, ou seja, vender a preços abaixo do custo de produção, os Estados Unidos e o Canadá impuseram uma tarifa de 100% sobre os carros elétricos chineses vendidos por meio de dumping. A revogação dessa decisão conjunta, bem, eu não sei. Isso só pode ser explicado como um gesto obsceno para a América. Para que eles precisam disso, se, na minha opinião, 70%, se 80% do comércio deles é com a gente, com os Estados Unidos? Para que irritar a gente, digamos assim, Arisli, e mostrar o dedo do meio para nós? Eu acho que os canadenses sofrem por serem inteligentes, só por isso, mas de verdade, para quê? Carney não quer uma reordenação do mundo ao estilo Trump. Ele está pronto para se submeter aos comunistas para criar uma nova ordem no planeta, completamente diferente da de Trump. Eu acredito que o progresso que alcançamos dentro da nossa parceria nos prepara bem para uma nova ordem mundial. Que nova ordem mundial é essa? Não seria globalismo? Mas uma nova ordem mundial que cancela a soberania nacional, controla a população por meio de vigilância e manipulações econômicas, estabelecendo um governo mundial centralizado e autoritário? São exatamente essas características que nos vêm à mente quando ouvimos esse termo nova ordem mundial. Era isso ou não que ele queria dizer? Quem pode afirmar? Para ser direto, não foi a melhor escolha de palavras. Apesar disso, depois que o acordo com a China foi alcançado, Carney voou para Davos para a reunião anual das elites globalistas. E ele fez um discurso que soava como uma declaração de independência dos Estados Unidos. Assim, diante de bilionários e burocratas do mundo todo, Carney declarou que a velha ordem internacional liberal não voltaria mais. Ele alertou que não estamos passando por uma ruptura, mas sim por uma transição. E ele acusou os Estados Unidos de usarem a integração econômica como uma arma. E ele apelou para que potências médias, como o Canadá, se unam, porque se não estivermos à mesa, estaremos no cardápio. Se nós, como um país de força média, não participarmos da reorganização do mundo, seremos devorados. Então Carney nunca mencionou o presidente Trump pelo nome, mas todos naquela sala sabiam exatamente de quem ele estava falando, a quem ele se referia. Foi um ataque direto contra a política da América. Em primeiro lugar, era o primeiro-ministro globalista do Canadá, dizendo à Europa, à China e a todos os outros países que eles precisavam se unir para enfrentar essa nova liderança americana em um mundo de crescente civilizacionismo. É claro que o presidente Trump não demorou a responder, com uma réplica. Permitiram volar cacotichera. Como você entende, como acabou de dizer Steve Turley, a música não tocou por muito tempo, o otário não dançou por muito tempo, pois chegou o dono, um tanto surpreso com a estupidez do vizinho meio burro. Quando você declara guerra, pense nisso, Oliger, com Oliger. Quer dizer, na guerra é como na guerra, e não como tomar chá com o mindinho levantado, porque Trump Pararamp não vai decepcionar. Então ele escreveu, sem pensar muito, covarde fugiu. Primeiramente, ele chamava Carney não de primeiro-ministro ou presidente, mas de governador. Depois ficou ainda melhor. Se o governador Carney acha que vai transformar o Canadá em um ponto de trânsito para a China, para enviar mercadorias e produtos para o EUA, ele está profundamente enganado. A China vai devorar o Canadá vivo, vai engolir completamente o país, incluindo a destruição dos seus negócios, da estrutura social e do modo de vida em geral. Se o Canadá fechar um acordo com a China, ele imediatamente enfrentará uma tarifa de 100% sobre absolutamente todos os produtos e mercadorias canadenses que entrarem nos Estados Unidos. Todos os produtos canadenses vão dobrar de preço no nosso mercado. Ou seja, ninguém vai comprá-los, você entende, né? 100% de tarifa significa que eles vão ficar 1,5 vezes mais caros, talvez até o dobro. Ninguém vai comprar esses produtos. De jeito nenhum. Exceto, é claro, o petróleo vindo de Alberta, aí não vamos aumentar nada, porque Alberta quer se separar do Canadá e se tornar o 51º estado dos Estados Unidos da América.
Por que que a gente iria, como se diz, colocar obstáculos para eles ou colocar uma bicicleta no caminho deles? Por que que uma bicicleta no caminho? De onde eu tirei isso? Além disso, Trump mandou uma carta para Kushner dizendo que ele não está convidado para o Conselho da Paz. Ou seja, estamos retirando o convite. Trump retirou sua proposta enviada anteriormente. Então saia do nosso parquinho, aqui meninos bobos e maus não brincam. Trump publicou uma carta oficial retirando carne do Conselho. Assim, esses mais de 30 países que fazem parte do Conselho da Paz estão excluindo o Canadá por causa do governador deles e do nosso primeiro-ministro, certo? Em outras palavras, Mark Carney, você está demitido e rebaixado de primeiro-ministro a governador. Como você pode imaginar, Carney não está nada feliz neste momento. Mas Trump também não queria deixá-lo feliz. Trump tinha outra missão. Ele queria que o Canadá visse o que acontece quando se está no comando, quando se está ao volante. Eles escolhem líderes tolos. Continuação. Trump vai negociar, vai fazer acordos, mas basta falar sobre desmontar o poder americano e se aproximar da China comunista como parte de algum plano globalista. E chegou o momento em que o martelo cai, e acredite, é um martelo bem pesado. O Canadá e os Estados Unidos compartilham a maior relação comercial do mundo, com 3 bilhões de dólares em bens e serviços cruzando essa fronteira todos os dias. 75% das exportações canadenses vão para os Estados Unidos, enquanto apenas cerca de 3% das nossas... E o que você acha que Carney fez depois daquela postagem no Truth H Social, quando 75% das exportações deles poderiam ser taxadas em 100%? Adivinha o que ele fez? Ele recuou. Carney tinha duas opções, na verdade só uma, bem, a mais fácil, a mais simples. E na verdade nós até acolheríamos isso, se enforcar ou pular do 200º andar de algum prédio construído pelos americanos ou dizer que estava brincando. Até domingo, o Carney, já mais calmo, foi obrigado, cito, a explicar aos jornalistas que o Canadá, cito, não pretende assinar um acordo de livre comércio com a China. O Canadá, pelo que entendemos, nunca teve a intenção de manter relações próximas com a China. Do que vocês estão falando? Nunca, em hipótese alguma? E a redução da tarifa de 100% para 6% foi, bem, só uma piada, por assim dizer, só uma brincadeira. Acontece, às vezes as pessoas fazem piadas bobas, agem de forma boba, fazem piadas assim mesmo. Ele esqueceu de dizer que estava sonolento, bêbado e fora de si, e brigou com a esposa, os filhos, a amante, talvez até com o amante, vai saber, e com o condutor do vagão. Ou seja, não era ele, era o seu sósia. Então fica claro que isso nunca aconteceu, porque isso não poderia ter acontecido. De verdade, isso não poderia ter acontecido. É preciso ser um completo idiota, mas um idiota de verdade, para que algo assim aconteça. Em poucas horas, o Canadá anunciou um acordo comercial importante com a China. O acordo prevê uma redução drástica das tarifas canadenses sobre carros elétricos chineses, de 100% para apenas 6%, o que representa uma diminuição de 94%. Eu acredito Que o progresso que alcançamos no âmbito da nossa guerra nos prepara para uma nova ordem mundial. Ou seja, não haverá uma nova ordem mundial como aquela sobre a qual acabou de nos falar o primeiro-ministro, agora governador do Canadá. Porque chegou o zelador com a vassoura e disse: saiam daqui. Ah, isso é simplesmente incrivelmente engraçado. Apenas uma postagem no Truth Social, só uma, e esse governador fracassado e vergonhoso expõe a China e volta completamente atrás em todo o acordo. É isso, meus amigos, que se chama política das grandes potências. Isso, na essência, é uma grande potência lembrando a uma potência menos poderosa, aquela que Carney chama de potência média, sobre sua total e absoluta dependência, tanto econômica quanto militar, das relações com essa mesma grande potência. Quando você só pode latir e não pode fazer mais nada, existe um conselho de pessoas inteligentes, não de mim, porque eu não sou muito inteligente. Como descobrimos pelos comentários dos espectadores, Malbrook só deve ir para a guerra quando estiver realmente pronto para a guerra. Se você não está pronto, então não diga que foi para a campanha. E se você disse, então é ridículo, tolo e patético,
e como fumaça. E logo de cara, eu estava brincando, hi-hi. O Canadá não gosta que os EUA queiram se preparar para uma nova guerra mundial, para uma possível nova guerra mundial. E para que ela não aconteça, é preciso tirar de todos os potenciais inimigos até mesmo o sonho, a possibilidade, o sonho de que eles possam nos alcançar. E é por isso que formamos uma zona neutra de aproximadamente 2.000 milhas ao redor das costas e fronteiras dos Estados Unidos da América. O que fazer se você não teve sorte e sua fronteira não é com a China, nem com a Rússia, nem com o Tajiquistão, nem com o Azerbaijão e nem com o Hamas, mas sim com os Estados Unidos da América, e a segunda fronteira com o Alasca também é com os EUA, aliás. E em breve será a Groenlândia, os pobres canadenses também serão EUA, pelo menos uma parte da Groenlândia. Então, o que fazer com Karabakh dentro dos Estados Unidos da América? E parte dos seus companheiros de tropa ainda vai te deixar na mão, Alberto, e fugir para o ZEU para ficar do lado daqueles que têm petróleo. E você, sabendo de tudo isso, fala para o urso pardo, você diz: eu não ligo para você, urso pardo, mas você não tem nenhuma arma, nenhuma ferramenta, nem mesmo um martelo na mão. Eu faço o que quero porque sou independente. Bom, você é independente? Claro, pode falar. Mas e daí? Perguntaram ao Tomate Gruzinov. Você sabe, né? Gosta de tomates? Ele disse: comer eu gosto, mas só isso. Fora isso, não. Então, claro, você é independente. Pode falar sobre isso, mas fora isso, não. E é isso aí. Depois dos bombardeios, ele fala no Irã e dos ataques contra o próprio Maduro na Venezuela. Poxa, tem que ser muito idiota mesmo. Carly, parece um bobão que se empolgou demais e ainda por cima é arrogante. Como é mesmo? Arrogante. Gonorreia é outra coisa, né? Você é arrogante, não tenho medo de você, mas de medo eu posso até me mijar. Carly aprendeu essa lição da pior forma neste fim de semana. O que o governador Carly descobriu foi que Trump não estava apenas protegendo a indústria automobilística americana, ele estava traçando uma linha vermelha contra aquela mesma nova ordem mundial que Carly defendeu. Quando líderes globalistas discursam no Fórum de Davos e declaram abertamente que a antiga ordem mundial não vai mais voltar, e que eles precisavam se aproximar de grandes potências como a China para enfrentar a ascensão dos Estados Unidos como um Estado-civilização. Trump ouviu isso de forma muito clara e alta, e ele mostrou para Carly e todos os outros em Davos que a América está jogando para valer nessa nova ordem mundial civilizacional e não só isso. Nós não permitiremos um concorrente direto em nosso hemisfério, mas vocês não vão mais viver às custas do poder econômico e militar dos cidadãos americanos. Esses dias realmente ficaram para trás. Não restará mais nada para o Canadá, Europa ou qualquer um. De graça. E o pagamento nem sempre e nem necessariamente é em dinheiro. Aliás, com Israel, por exemplo, o pagamento é feito com outras mentes, pagamento com invenções, desenvolvimentos conjuntos, informações de inteligência, resistência conjunta. Qualquer tentativa de destruir nosso passado, nossas bases, nosso futuro, nosso Judas da civilização camponesa, o que é comum, o que é nosso. É isso, senhores. Por hoje é só. Muito obrigado por ouvirem e até nossos próximos encontros maravilhosos, onde também vamos nos divertir, rir e nos alegrar.